Você está procurando entender vários dos aspectos e questões culturais, como, por exemplo, o próprio modo de vida de uma parcela significativa da própria população brasileira? Então busque no passado. Busque entender aquilo que foi decidido, por exemplo, quando Portugal resolve, de fato, colonizar o Brasil. Então, naquele momento excepcional, onde literalmente você tinha todas as cartas na mesa e você poderia decidir por diversos produtos ou modelos de colonização, foi decidido que o Brasil iria ser um grande fornecedor, ou no caso, produtor de açúcar. Na videoaula de hoje, nesse momento, nós vamos falar de uma forma ainda que breve, mas sobre esse período, sobre a economia brasileira, que vai ser desenvolvida no período colonial, com ênfase em especial aí na produção açucareira. Então vejamos, antes de iniciar, não esqueçam de se inscrever no canal, todos vocês que estão vendo aí pela primeira vez, assim como todos aqueles que já viram. Se inscreva aí no canal, também dê aqui o seu like, aqui é só apertar, assim como também ative aqui o sininho, né? Por quê? Porque quando nós lançarmos outras videoaulas, vocês terão acesso imediato, né, a essas videoaulas, e aí você pode focar, por exemplo, para o seu Enem, ou naquela prova que você vai fazer, ou aquele trabalho. Mas, voltando especificamente para o assunto, vamos procurar entender esse cenário e porquê da decisão que Portugal vai fazer sobre a produção do açúcar no Brasil, da cana para a produção do açúcar, assim como também os reflexos que tiveram na nossa sociedade, mesmo decorrido aí quase 500 anos desse processo. Muito bem. Primeiro nós temos que lembrar que no século XV, século XVI, o modelo econômico que estava ali pairando literalmente na cabeça dos europeus, aquilo que eles tinham como capitalismo é o mercantilismo, ou seja, o modelo mercantilista. E o modelo mercantilista vai definir vários parâmetros a serem seguidos aí, por exemplo, com relação ao que deveria produzir ou ser produzido nas metrópoles e assim também, consequentemente, também nas colônias. E nesse caso, no contexto das colônias, nesse pensamento, nessa metodologia mercantilista, as colônias não deveriam concorrer, mas sim complementar, preste atenção nisso, complementar os mercados de suas metrópoles. O que é que isso significa na prática? Significa que o Brasil não deveria produzir nada que Portugal tivesse condições de produzir. Então vamos entender esse contexto. Primeiro, as colônias espanholas, vamos dizer assim, a Espanha foi muito feliz quando praticamente de cara encontrou enormes quantidades de ouro e prata em suas colônias que passam a ser exploradas e nesse caso essas riquezas são extraídas das Américas e levadas para a Espanha, tornando no século XV, aliás, no século XVI, a Espanha se tornou a nação mais rica do mundo. Então, nesse período inicial da colonização do Brasil, como não foi descoberto grandes quantidades de ouro ou prata, ou seja, metais preciosos, mas necessitando, como todo Estado necessita, de dinheiro, de capital, Portugal vai decidir que no Brasil seria produzido em larga escala a cana para a fabricação do açúcar. Portugal já conhecia a metodologia, né, da própria produção do açúcar, já vinha fazendo isso, por exemplo, em algumas das suas ilhas no Atlântico. Então não era mistério essa própria produção e já tinha tido testes, vamos dizer assim, né, da própria produção do açúcar no Brasil, ainda na fase pré-colonial. Dê uma assistida nas minhas aulas sobre o Brasil pré-colonial que vocês vão
ver isso de uma forma melhor. Ou seja, já tinha tido alguns testes. Nesse caso, já se sabia que era possível produzir aqui no Brasil devido às condições climáticas, bem como também do solo, esse artigo que era valiosíssimo, o açúcar. Gente, se vocês acham que hoje o açúcar está caro, e ele é caro, imagine na época, naquele momento em que era tido ali como um produto especial e que realmente valia muito dinheiro. E não por acaso foi decidido que ia produzir esse artigo aqui no Brasil, porque valia muito dinheiro. Quanto? Nos tempos ruins, no tempo de baixa, de preço baixo, era algo como 7 gramas de ouro. Então imagine aí, 15 quilos. 15 quilos valia algo como 7 gramas de ouro. Então é só fazer o cálculo aí para vocês imaginar quanto seria valores de hoje, 15 quilos de açúcar. Agora depois multiplique isso por toda uma produção daquela imensa lavoura de açúcar e veja quanto um proprietário desse poderia lucrar se tudo desse certo. E nesse caso, se tudo desse certo, porque obviamente era arriscado vir para o Brasil produzir. Afinal de contas, você tinha problemas com os indígenas, você teria problemas com outros proprietários, você poderia ter a destruição da sua própria plantação, ou uma praga, ou um naufrágio de um navio, sabe lá o que, mas é claro que se tudo desse certo, você teria lucros muito interessantes. Então, primeiro, o Brasil vai ser o grande fornecedor desse artigo para Portugal. E de quem Portugal deixasse o Brasil vender, ou seja, na verdade era produzido aqui, levado para Portugal e assim chegava nos outros mercados. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem mais lucrou com a produção do açúcar no Brasil não foi especificamente os produtores de açúcar, muito menos os trabalhadores. A situação aqui era muito ruim no contexto deles, nem mesmo Portugal. Foram os holandeses. Isso sim que vocês escutaram. Os holandeses foram, aqueles que mais lucraram. E por quê? Porque eles eram os grandes financiadores dessa própria produção do açúcar, e com isso você tem os juros. Eles eram os grandes transportadores e revendiam esse artigo para as outras nações europeias. Eles tinham esses contatos, esses acordos com Portugal, e isso facilitou com que eles tivessem o acesso e o controle dessa própria produção, ligado a Portugal, claro, mas o país foi a região que mais lucrou com essa produção do açúcar no Brasil. Seguindo então com esse contexto da própria produção do açúcar, é importante lembrar aí para vocês que para a produção ser mais lucrativa ainda, foi decidido que, no caso, seriam distribuídos grandes propriedades para todos aqueles que teriam condições de utilizar, ou seja, de produzir cana-de-açúcar. Nesse caso, nós temos aí os grandes latifúndios que vão ter as seguintes características para a produção do açúcar. Primeiro, como eu já disse para vocês, eram grandes propriedades produtoras de açúcar. Vai ser incentivado, nesse caso, a monocultura do açúcar, nessas grandes plantações, assim como também, para ser mais lucrativo, foi decidido que o trabalho que seria colocado seria o trabalho escravo. Algo terrível, mas que infelizmente acabou ocorrendo pela própria ganância, pela própria visualização de um lucro maior sobre essa atividade. Então, você tem a quarta e última grande característica que, obviamente, essa produção era para o mercado externo. Então, vejamos, por causa do pacto colonial, e é importante que vocês vejam aqui o que era o pacto colonial, ele vai colocar de uma forma muito clara que o Brasil, como colônia de Portugal, não poderia concorrer com nada que Portugal produzisse. Então, só para vocês terem uma ideia sobre isso, durante muito tempo pensou-se que no Brasil
não dava para produzir, por exemplo, uvas no Nordeste, sim, nessa região espetacular que hoje produz uvas de alta qualidade, vinhos de ótima qualidade, e durante muito tempo pensou-se que não poderia produzir, ainda era reflexo dessas próprias proibições ligadas ao fator da colonização e das decisões que Portugal tomou sobre o Brasil. Então, seguindo, nós temos essas 4 características que já foram elencadas para vocês, que agora vocês sabem sobre essa própria produção, não esqueçam disso. E agora nós temos ali a característica em específico dos engenhos. O engenho em si identifica, além do próprio maquinário que fazia a própria produção da moagem da cana, mas também todo o aparato ligado à própria grande fazenda produtora desse artigo. Então, além disso, nós temos a própria lavoura, a terra onde era obviamente cultivado a cana para a produção do açúcar, a casa grande, moradia do proprietário, conhecido como senhor de engenho e, claro, senhor de sua família, das terras, da propriedade e literalmente da vida e morte das próprias pessoas que habitavam a terra a qual ele dominava. A casa que servia de moradia para alguns trabalhadores, que no caso seriam livres, muito embora pobres, e que realizavam diversos trabalhos, diversos ofícios ligados a essa produção. E é claro, a senzala, o local onde ficavam os escravizados nessas propriedades, local realmente horrível, horripilante, onde existia um sofrimento humano tremendo. Não podemos esquecer também que alguns dos engenhos teriam, por exemplo, capelas. Nesse caso, dependia do engenho e da própria riqueza do senhor em si. Havia ainda a chamada Casa do Engenho, esse local em específico, onde eram instalados os equipamentos para a própria fabricação do açúcar. E nele constava, por exemplo, a moenda, muito parecida com essas daqui que eu estou mostrando, onde a cana era triturada para extrair dela o caldo, muitas vezes chamado de garapa. Esse caldo era levado para a casa das caldeiras, onde era fervido em grandes tachos, em grandes panelas, muitas vezes de cobre, até virar um melaço. Depois, para a casa de purgar, onde ficava até cristalizar. Depois de seco, os blocos de açúcar, conhecidos como pão de açúcar, eram depois transportados, depois de todo pronto, transportado para locais como os portos, ali para serem embarcados e, nesse caso, levados para Portugal ou para outro destino qualquer. De qualquer forma, nesses locais, nesses engenhos, criaram muitas das questões culturais, dos aspectos culturais que hoje permeiam a sociedade brasileira. É importante entender aquilo que acontecia lá, como eram essas estratégias, esse desenvolvimento, esses aspectos culturais que lá tanto se desenvolveram, para entender aí sim também algumas das questões culturais que envolvem a própria população brasileira, o seu povo, sua definição, seu modo de vida e a cultura, assim como já tenho falado para vocês. Estamos finalizando essa videoaula. Com toda certeza, sei que você vai se inscrever aí no canal, vai dar agora o seu like, assim como também ativar aqui o sininho. Leiam também ali as descrições e mande o link do canal, assim como desse vídeo, para outras pessoas que, por exemplo, vão fazer ali alguma prova ou aquele trabalho. Tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a entender, além do conteúdo em si, assim como outros aspectos da própria sociedade brasileira, essa dependência que muitas vezes o Brasil tem em relação a outras sociedades, a outros estados nacionais, essa situação de atraso, porque muito disso está ligado
aquilo que foi decidido historicamente por Portugal sobre o nosso modelo de colonização e muitas das mazelas pelas quais ainda hoje, decorrido tanto tempo, o Brasil tem passado, tem sofrido. De mais a mais, até a próxima, pessoal!